Então, sobre as células, né, a gente tem então aqui a veia centrolobular. A partir da veia centrolobular, nós vamos ter aqui os sinusoides, né? E esses sinusoides, eles vão se associar aqui com a periferia desse lóbulo. A gente não tem essa identificação, como eu disse, muito evidente, mas essa periferia é onde você tem ali um espaço que vai também permitir a circulação de sangue. O sangue, na verdade, ele não vai do centro para a periferia, né? Na verdade, o sangue ele vem da região periférica e vai para a região da veia. Tanto que aqui a gente tem, na verdade, né, uma vênula. A gente vai apresentar vênulas no espaço porta, e aqui, por isso, então, por uma questão de hierarquia, aqui já seria a veia centrolobular, tá? Então, aqui vamos ter uma vênula. A gente vai ver aqui que essa vênula é uma vênula portal, né, um ramo da veia porta. Essa vênula portal, que fica aqui nessa região do espaço porta, ela vai se ramificando aqui por essa área da septação do lóbulo em vênulas distributivas, tá? E aí essa vênula vai desembocando nesses capilares até ser drenado aqui para a região da veia centrolobular. Isso é diferente como ocorre aí em relação, por exemplo, ao transporte da bile. A bile ela faz o sentido inverso, ela vai da região central à periferia. O sangue, como eu disse, vem da periferia para o centro do lóbulo. Bom, o que eu tinha para falar sobre a questão da configuração radial do lóbulo, né? É importante vocês identificarem, já mencionei. Então, vou falar agora um pouco do espaço porta. Esse espaço porta pode ser chamado também de espaço de Moll. Aqui a gente vai encontrar o que a gente chama de tríade portal. Essa tríade portal pode ser, na verdade, um quarteto, né? Mas chama tríade porque facilmente a gente identifica 3 estruturas, normalmente aqui, que vão ser artérias e veias. Essa artéria, no caso, vai ser uma arteríola, né? Uma arteríola ramo da artéria hepática. Então, essa arteríola, ela está aqui presente, é bem evidente, podemos falar aqui dessa arteríola, e vamos ter também uma vênula, né? Essa vênula é uma vênula que é um ramo da veia porta. E, além disso, vamos ter ductos, tá? Como é que eu sei diferenciar? Como é que a gente pode diferenciar isso? Pelo epitélio. Se a gente olhar o epitélio, que reveste internamente aí os vasos, a gente tem o endotélio. O endotélio, ele vai ter, então, como característica, né, essa célula pavimentosa simples, enquanto aqui o epitélio dos ductos, como a gente viu em outras glândulas, na prática, por exemplo, de ductos das glândulas parótidas, ou mesmo do pâncreas, a gente vê lá que o epitélio desses ductos, ele é um epitélio cúbico. Então, epitélio cúbico, estamos falando de ductos, no caso biliares. E se a gente estiver vendo aqui um epitélio simples pavimentoso, estaremos falando então de vaso sanguíneo, sabendo então que a gente tem aqui arteríolas e vênulas também. Então, a tríade portal é composta basicamente por quê? Um ducto, uma vênula portal e uma arteríola interlobular. O nome interlobular porque essa região do espaço porta fica entre os lóbulos. A gente vê chegando aqui, então, a partir dos sinusoides, eles vêm desembocando nessa região do espaço porta. Na verdade, desembocando assim, né? Eles vêm, na verdade, drenando, na verdade, a região do espaço porta. Entre os hepatócitos, né, não é muito evidente nessa região aqui, mas assim, entre os hepatócitos também existe, tem uma lâmina que até que mostra isso aqui com um corante especial, como a gente pode ver aqui, ó, entre 2 hepatócitos vão existir também uma região meio que virtual, onde a gente encontra aí os canalículos biliares. Esses canalículos biliares, eles são muito fininhos e é onde os hepatócitos vão jogar aqui a bile, né? Vão secretar a bile e ela vai sendo drenada naturalmente aí pelos ductos biliares e esses ductos biliares vão desembocar aqui nessa região dos ductos biliares que a gente vê no espaço porta. E esses ductos biliares, eles vão se agrupar depois nos ductos hepáticos direito e esquerdo, depois no ducto hepático comum, depois isso vai culminar lá com a liberação da bile, né, no ducto cístico, no ducto colédoco, para depois ser secretado no duodeno quando necessário durante a digestão. Bom, pessoal, sobre o fígado, a gente pode olhar aqui talvez outro espaço porta para ver se ficar mais nítido para vocês qual a estrutura, né, desse espaço porta, a sua tríade. Então vamos lá de novo, ó. A gente tem aqui já um espaço maior, né, a luz vascular. Dá para ver aqui nitidamente a região dos ductos, tá? Esses ductos biliares têm um epitélio, então, cúbico. Olha que o epitélio é pavimentoso. Então, a gente pode observar aqui uma vênula
e aqui uma arteríola. A arteríola aqui, ela está com ligeiramente aqui uma maior espessura da sua parede, e a vínula aqui já tem uma espessura mais fininha. Então, é uma das coisas que às vezes te ajudam a identificar, diferenciar, né, quando está falando de uma estrutura arterial ou venosa. Então, esse é o espaço porta, né, a gente pode observar aqui os ductos, né, chegando aqui, né, drenando essa bile que está sendo produzida pelos hepatócitos. Por fim, pessoal, sobre o fígado, acho que vale mencionar uma característica interessante do fígado, essa divisão em zonas, onde você tem nas regiões periféricas a zona 1, que é a zona mais rica em oxigênio, e que sofre menos em situações de hipóxia, porém sofre mais em situações de exposição a substâncias tóxicas, e a região central, ela recebe menos oxigênio, ela é menos oxigenada, então ela sofre mais quando o fígado passa por um processo de hipóxia, porém sofre menos quando tem exposição a toxinas. Além disso, como essa área periférica ela recebe nutrientes primeiro, é nela que normalmente você vai ter a maior síntese de glicogênio. Aqui vai ter mais síntese de glicogênio e ao mesmo tempo também vai ser onde primeiro vai se degradar o glicogênio na situação de jejum. Por outro lado, você também vai ter aqui a maior degradação de ácidos graxos já no metabolismo aí do jejum, você precisa ter a formação de glicose, né? Então, ácidos graxos e glicogênio, principalmente da região periférica dessa zona 1, vão ser mais ativados, em detrimento da região mais centralizada. Na região centralizada, que é a zona 3, nós vamos ter aqui mais glicólise, maior síntese de ácidos graxos. Então, ao contrário, de certa forma, é o que está ocorrendo aí na zona 1. Então, sobre o fígado, pessoal, basicamente é isso. Eu vou mostrar uma outra lâmina aqui, para a gente ver uma lâmina onde você pode observar como um corante ácido, ele ajuda a identificar a presença de glicogênio nas células. No caso, no fígado aqui. Aí tem dois cortes de fígado, onde eu vou ter um fígado em jejum e um fígado alimentado. O fígado em jejum, percebam que ele é mais pálido, porque ele tem menos glicogênio, certo? Então, como ele tem menos glicogênio, o corante vai se fixar menos aqui, e aí a gente identifica menos glicogênio dentro dos hepatócitos. Como é que a gente identifica o glicogênio aqui, então? Lembrando que eu não vou focar muito na estrutura hepática em si, mas sim na marcação do glicogênio, vai ficar essa cor aqui avermelhada. Observem que as granulações dentro dos hepatócitos são realmente os grânulos de glicogênio formados aí nessa célula. E tem bem poucos, está bem escasso. Eu vou mostrar para vocês depois o glicogênio no fígado alimentado, onde você tem já o maior metabolismo, né, dessa célula, e aí para a síntese, né, na verdade o maior anabolismo, né, para a síntese de glicogênio. Então, a gente pode observar essa diferença, né, quando você tem um fígado em jejum e um fígado alimentado. Olha a diferença da tonalidade. Esse fígado aqui está rico em glicogênio. Ele acabou de alimentar, então você tem aqui a produção de glicogênio a partir então da glicose, né, absorvida aí no sistema digestório, aqui no trato gastrointestinal, e aí o fígado usa essa glicose para armazenar na forma de glicogênio para ser usada naturalmente no período de jejum. Então aqui, ó, podemos ver uma grande quantidade de glicogênio dentro do hepatócito. Então aqui a gente pode observar, né, um vermelho bem intenso, né, mostrando grânulos de glicogênio armazenados nessas células aí que são os hepatócitos. A intenção aqui mesmo é só associar isso, né, com a questão metabólica, que é uma das funções aí primordiais do nosso fígado. Vamos falar então rapidinho da vesícula biliar, né? A vesícula biliar, ela recebe então a bile. Essa bile, ela vai ser importante na digestão das gorduras, dos lipídios, e a vesícula biliar é um órgão que ele basicamente ele armazena a bile produzida no fígado e também concentra essa bile. É um órgão que está aderido à superfície inferior do fígado e ele vai se conectar com a vesícula, na verdade, ele vai se conectar com as vias biliares, né, pelo ducto cístico, como eu mencionei. Ele costuma armazenar aí em torno de 30, 50 ml, né, dessa bile e vai liberá-la paulatinamente aí durante o processo digestório. Então, qual é a estrutura histológica dela? Ela vai lembrar um pouquinho a estrutura do trato gastrointestinal, que temos túnicas. Só que no caso da vesícula biliar, a túnica submucosa ela não vai existir. Ela é uma região que é rica em um tecido conjuntivo denso. Além disso, a túnica mucosa não vai ter tecido muscular próprio, né, que a gente chama de muscular da mucosa.
Então, a túnica mucosa, ela vai ter basicamente aqui essa região de lâmina própria. Essa lâmina própria, ela acaba evaginando, então gerando aqui várias pregas. Isso aumenta a superfície de contato. Nessas pregas, que são bem abundantes, se a gente for olhar aqui, ó, tem bastantes pregas. Ela é formada por um tecido aqui mais externamente, né? Assim como também no trato gastrointestinal, um tecido epitelial simples colunar, contendo também microvilosidades para ajudar aí na troca de nutrientes, né? Principalmente aqui essas microvilosidades vão trabalhar sob a perspectiva de concentrar a bile na absorção de água. A gente tem ainda uma nomenclatura mais especial para essas células do epitélio da vesícula biliar. No intestino, a gente chamava elas de enterócitos. Aqui, nós vamos chamá-los de colangiócitos. Esse tecido, essas células, elas são ricas em mitocôndrias porque acaba tendo necessidade de fazer um intenso transporte ativo de sódio para transportar naturalmente aí a água, absorvendo essa água aí da bile e concentrando essa bile com o passar do tempo. A gente tem abaixo aqui a lâmina própria, é um tecido conjuntivo frouxo ou densamente ou moderadamente denso. Então, essa estrutura básica aqui da nossa vesícula biliar. Então, essa aqui é a estrutura básica então, da túnica mucosa. Ela não tem, então, aqui uma camada muscular, vem só a lâmina própria mesmo. Logo abaixo da túnica mucosa, nós vamos ter uma túnica muscular, que é relativamente bem desenvolvida, porém, reparem que a organização dessas camadas de músculo ela não é tão bem feita como a gente vê, por exemplo, no intestino. Esse músculo ele vai se contrair para secretar, né, para enviar a bile, né, dentro do duodeno, e ela vai ser estimulada pelo hormônio colecistoquinina, que é produzido por células enteroendócrinas do intestino delgado, lá nas criptas do intestino delgado. Então, quando chega o quimo, né, na luz do intestino delgado, especialmente na região do duodeno, a identificação da presença de alguns nutrientes nesse quimo, e isso vai fazer com que ocorra, principalmente no caso aí, as gorduras, né, vai fazer com que ocorra a liberação da colecistoquinina no sangue, e essa colecistoquinina tem receptores aqui, né, nesse tecido muscular que vão aumentar a sua atividade contrátil, levando então à secreção da bile para ajudar aí na digestão dos lipídios. Tem muito depois da túnica muscular, a gente vai ter então já uma túnica adventícia ou uma túnica serosa, que está bem precária aqui, meio que rasgou essa túnica. Tem a túnica serosa e adventícia na vesícula biliar. Então a gente tem aqui, na túnica adventícia, é um tecido conjuntivo denso não modelado, que ele vai ser contínuo com a cápsula hepática. Já na região da vesícula biliar, que ela não tem contato com o fígado, aí nós vamos ter a serosa. Então a túnica serosa, a característica dela, que a gente já falou em outras aulas, vai ser que ela reveste a estrutura, e aqui ela vai ter um epitélio simples pavimentoso. Nós chamamos de mesotélio. Então aqui a gente pode ver aqui os núcleos mais pavimentosos, é bem fininho o epitélio da túnica serosa desse mesentélio, ok? Bom, pessoal, se esse vídeo ajudou vocês a compreender um pouco mais da histologia do fígado e da vesícula biliar, peço que curta, compartilhe com os colegas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vou estar à disposição aí para ajudá-los a entender alguma dificuldade sobre a histologia do fígado e da vesícula biliar. Um abraço.